Então, ó, na política monetária, resumindo, né? É o controle da oferta da moeda e das taxas de juros, que nós já vimos. O que ele vai controlar? Né? O preço da moeda, que é a taxa de juros, em função da quantidade de dinheiro. Então, se eu aumento a oferta, o que vai acontecer com os juros? Cai. Do lado contrário, se eu tenho pouca oferta, tenho um problema de liquidez, o preço da moeda sobe, que é a taxa de juros. Quais os efeitos da política monetária? Isso aqui nós temos que ter, vou colocar essa tela lá nos nossos lembretes virtuais, tá? Temos que ter isso de imediato. Se eu aumentei a oferta de moeda, o que acontece com os juros? Cai. Diminuiu a taxa de juros, o que vai aumentar? Consumo, então eu tenho que saber o caminho. Na prova, é muito comum perguntar as pontas. Então, aumentou a liquidez, eu tenho que saber que vai aumentar a inflação, mas eu preciso também conhecer o caminho. Então, aumenta o consumo, né? Aumenta o investimento do produtivo, aumenta o PIB e aumenta, aí sim, aumenta a inflação, tá? Então, se a gente souber cair os juros, eu lembrar que o resto aumenta, vai ficar mais fácil, ok? O que é o objetivo da política monetária? Equilibrar juros, tendo como contrapartida o quê? A inflação. Então, o objetivo do Banco Central é, a inflação, nós já vimos que isso aqui é dado na forma de meta. Ele vai mexer nos juros de forma a garantir que a inflação fique coerente com a meta. Como que é o nosso caminho? Né? Como que é a execução dessa política? A equipe econômica estabelece a meta do crescimento do PIB. Daqui a pouco nós vamos ver a definição mais certinha do PIB. Aí o Conselho Monetário Nacional, que é responsável pelo valor interno da moeda, estabelece a meta de inflação, que hoje está em quanto? 4,5, que é o núcleo, e eu tenho uma flexibilidade de 2 para cima e 2 para baixo. Bom, se o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo por excelência, define uma meta de inflação, quem vai cumprir? O Banco Central. Aí o Banco Central, via Copom, vai estabelecer a meta Selic, que é a meta de taxa de juros, para equilibrar o balanço. Então, ele não pode ser alta demais, porque senão a economia não cresce. E aí a meta do PIB faz água, né? E não pode ser baixa demais, porque eu vou estimular muito o crescimento da economia, mas eu posso ultrapassar aqui a meta inflacionária. E aí, esse processo se retroalimenta, tá certo? Na reunião do Copom, o que é que nós vamos fazer, então? Vamos avaliar o comportamento da inflação, avaliar se a economia está crescendo conforme esperado, e vamos definir a meta Selic usando como principal parâmetro a inflação, mas aqui é o que eu falei, que nós temos um componente político. Okay? Então, num cenário como o nosso, que não está relacionando só inflação e juros, eu tenho uma interferência do mercado internacional, tenho uma interferência fiscal, né, nas decisões de investimento, se eu mexer muito aqui na taxa de juros, se eu subir a meta Selic, para controlar essa inflação, eu posso comprometer ainda mais o crescimento da economia. Esse é o desafio. Na verdade, o Banco Central, ele executa a política monetária e a política cambial. Então, nós vamos ver que ele pode também interferir na inflação, na monetária, só via juros. Só via juros. Agora, a política monetária não caminha sozinha, porque ela sofre interferência da fiscal e da cambial. Né? Então, o que é que o Copom faz? Executa a política monetária, define a meta Selic e seu eventual viés a cada 45 dias, em média, e divulga o relatório de inflação a cada trimestre. Tudo bem?